Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos lanches que eu faço aqui para casa. Eu gosto de fazer alguns lanches para semana, às vezes dura mais de uma semana. Às vezes eu faço uns lanches mais fits, às vezes nem tanto, que vai ser o caso de hoje. Eu vou fazer enroladinho de salsicha e torta de frango com requeijão. A torta eu tô acostumada a fazer, tô sempre fazendo ela. Agora o enroladinho de salsicha já faz um tempinho que eu não faço. Eu cheguei a fazer ele umas 2, 3 vezes, mas já tem bastante tempo, porque eu tava fazendo coisinhas mais leves, né? Mas agora bateu a vontade e eu resolvi fazer para essa semana. E aí eu vou mostrando os detalhes para vocês. E aqui também o que eu costumo fazer, além desses lanches, é preparar algumas misturas para a semana, deixar pronto na geladeira, deixar arroz, feijão, macarrão. Só que como eu tava meio ruim esses últimos dias com o estômago, eu não consegui gravar os preparos das misturas para vocês. Eu fiz tudo muito o mais básico e bem rapidinho, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês a forma que eu guardei as outras misturas no congelador, porque eu ando gostando de guardar nos potes e daí eu etiqueto, sabe? Compro aquelas etiquetinhas pequenininhas, eu acho que... tá até aqui, ó. Eu compro dessas aqui pra facilitar, porque eu tava usando o saquinho, só que acabou o saquinho, aí eu acabei não comprando e resolvi colocar nos potinhos que eu tenho aqui em casa, e aí eu achei melhor colocar a etiquetinha pra ficar mais fácil, né? Abre o congelador, já pega certinho o que você quer. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu arrumei. Olha, gente, dessa vez eu consegui fazer 3 hambúrgueres, né? Aqui, ó, eu faço assim, faço com carne moída, uso o patinho, gosto bastante da carne em patinho. Aqui tem feijão, aí aqui, ó, eu gosto de separar assim, aí eu vou colocando, quer ver? Igual aqui, ó, tem salsicha, eu coloco quantas gramas tem, aqui do lado, aí tem bifes, eu separo, tipo, tem 3 bifes de contrafilé, aí, deixa eu colocar aqui. Aí aqui também vou separando, tudo eu vou colocando etiqueta, sabe? Aqui tem mais bife, aí aqui tem as outras carnes, tem frango. Aí eu separo tudo e deixo assim, sempre com etiqueta. Acho muito mais prático. Aqui em cima ainda tem algumas coisas que estavam no saquinho, comida pronta também, que às vezes a gente faz marmita. Eu vou preparando e pra deixar mais prático, sabe? O que eu vejo que nessa semana faz mais sentido e que a gente tem mais tempo, eu faço o máximo que eu consigo deixar pronto, ou assim de fácil acesso. Os bifes de contrafilé não, mas os de frango estão temperados, então fica muito mais prático, né, pro dia a dia. E vamos lá, gente, eu vou mostrar como é que eu faço enroladinho de salsicha aqui em casa. Faz tempo que eu não faço, então eu vou fazer dessa vez e resolvi gravar aqui pra vocês também. Ó, eu uso um pacotinho desse de 10 gramas de fermento biológico seco, com 1,5 copo de água morna. Eu uso esse copo medidor, então eu tô indo pelo copo de 250 ml. Mas quem tem esse copo também pode medir por aqui, ó, 1,5 xícaras, também dá certo, tá? Gosto bastante de usar ele. Aí eu vou mexer bem para dissolver esse fermento. Depois de dissolver bem o fermento, eu venho com uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de açúcar. E misturo bem. Gente, lembrando que eu deixo o forno pré-aquecendo na menor temperatura, só para deixar quentinho assim por 1, 2 minutinhos, sabe? Porque aqui, como já tá fazendo frio,
Hoje sai um solzinho, então tá mais quente, mas mesmo assim tá geladinho, né? Então a massa demora mais para crescer. Então eu faço isso. É um truque que eu aprendi aqui no YouTube mesmo. Gostei, deu super certo. É meio copo de óleo. E continuo mexendo bem. Agora, gente, eu falo que não tem uma medida exata, porque agora a gente vai colocando o trigo. Só que o trigo, você vai sentindo o ponto, né? Na massa, tem que deixar com ponto de pão. Então, normalmente vai em média meio quilo. Mas, vamos... paninho, porque eu tô sem aquele plástico, sabe? Vou tampar assim com um paninho um pano de prato, né? E vou levar ali pro forno, onde eu já deixei pré-aquecendo por uns 2 minutinhos a 50 graus, como eu comentei com vocês, e esperar a massa crescer. Agora eu vou aproveitar, enquanto a massa do pão ali cresce, eu vou fazer uma torta de frango, que eu gosto bastante, e vai ser mais uma mistura aqui para os nossos lanches. Eu vou usar 3 ovos, agora eu vou mexer com o fouet. Tô achando que esse potinho aqui que eu tô usando vai ser pequeno, mas como agora eu já sujei ele, vamos ver o que vai dar. Aqui eu coloco também uma pitadinha de sal. Eu coloco uma colherzinha dessa aqui. Agora eu vou usar esse copo de novo pra colocar o óleo. Eu uso meia xícara de óleo. Na receita original que eu vi, vai na verdade 1 xícara, mas eu acho muito, gente, então desde o começo eu coloco meia e super dá certo. Nunca tive problema com essa receita usando meia xícara de óleo. Não sei, sabe, eu acho 1 xícara muita coisa pra óleo. E agora, 1,5 xícara de leite. Deixa eu medir aqui.
O leite eu vou colocando aos poucos. Eu nunca coloco de uma vez. Então aqui eu vou colocar um pouco. Vou misturar. E aí depois, na hora que eu colocar o trigo, eu misturo mais um pouco. Não, a cor tá bonita. Agora o trigo. O trigo são 2 xícaras. Aí aqui eu coloco o restante do leite. E aqui é a hora que eu vou ter que tomar cuidado pra mexer. Não foi pequeno o potinho aqui, mas tem que mexer devagar pra não vazar tudo pra fora. E por último, uma tampinha dessa de fermento em pó. Essa receita tem bastante gente que eu conheço que faz no liquidificador. Eu também já fiz, mas também na mão assim batendo dá certo. Então aí vai de vocês o que preferem, né? Eu acho que na mão essa massa tem que bater com fouet, porque daí eu acho que dá certo. Com a espátula, eu não sei se... eu nunca tentei, né? Porque o fouet, eu acho que ele deixa a massa bem parecida com a de liquidificador. E ela fica mais líquida mesmo, gente, tá? Não fica igual massa de bolo, não. E aqui na forma que eu untei com margarina e farinha de trigo, a gente vai jogar metade dessa massa. Vai espalhar bem assim. E aí vai colocar o recheio para depois colocar a outra metade da massa. Na verdade nem foi metade, foi menos da metade. Eu coloco mais para forrar embaixo mesmo antes de eu colocar o recheio. E para esse recheio eu vou usar frango desfiado, que já tá aqui cozidinho, desfiado, temperadinho. E vou usar requeijão para dar cremosidade para esse recheio. Deixa eu pegar uma aqui para facilitar. Vou colocando assim, aos pouquinhos o frango. E vou espalhar. Gente, essa massa, essa torta, fica muito boa. Eu, às vezes, faço ela também com presunto e queijo, sabe? E aí eu coloco um tomate no meio, nossa, fica delicioso. Acho que eu vou usar tudo. Porque vai ficar só um pouquinho aqui. Olha só, vai ficar bem recheada. Agora, eu vou pegando assim, colher e vou colocando, sabe? No meio, assim. Esse requeijão, ele tá bem cremoso. Aí eu vou dando uma espalhadinha assim de leve com a colher. Pra não ficar só aquelas bolinhas, né, de requeijão. Pra quem não gosta de requeijão, pode colocar outras coisas também. Se quiser colocar queijo, eu já usei creme de ricota uma vez, também ficou muito bom. Porque o frango sozinho, eu acho que fica seco, né, gente? Tem que colocar alguma coisa pra deixar cremoso. Olha só, pra vocês verem. Ó, ficou bem recheada. Agora, eu vou vir aqui com o restante da massa.
Tá vendo como cobre tudo? Agora é só levar pro forno. Eu costumo ir olhando, sabe? Porque meu forno ele é bem forte. Então eu deixo em 180 graus. Se houver necessidade, eu aumento um pouquinho para 200 quando tiver no final. Mas eu vou usando palito, sabe? Pra ver se coloco o palitinho, se sair limpinho, é porque tá bom. Se sair ainda com algum resquício de massa, é porque tem que deixar mais tempo. Duas coisas aqui acontecendo ao mesmo tempo. A torta ficando pronta. Olha que linda, gente. E a massa do pão eu acho que também já tá boa. Eu vou tirar aqui pra vocês verem como ela ficou. Olha só que linda. Ai, ficou maravilhosa. Espero que esteja boa também, né? Vamos lá. Vou colocar um pouquinho aqui de farinha na bancada pra gente finalizar essa massa. Olha, gente, ficou linda.
praticamente prontinho. Eu já fiz os enroladinhos, né, de salsicha. Isso. Aí sobrou massa, eu resolvi moldar assim, em formatinho de pão. Faz tempo também que eu não faço assim, então vamos ver se vai dar certo. Essa forma aqui é a maior que eu tenho, então para pão tinha que ser ainda maior, né? Mas aí eu dividi nessas duas de vidro menores que eu tenho aqui e vou deixar crescendo mais uns 10 minutinhos enquanto eu levo os enroladinhos de salsicha no forno. Aqui, como eu tava mostrando pra vocês, já ficou pronta essa forma do enroladinho, né? Ainda tem mais essa pra ir pro forno. Olha como cresceu. Eu sempre gosto de deixar um tempinho a mais depois de colocar, né, na forma aqui antes de levar pro forno. E daí ali tá quase pronto, como eu também tava mostrando pra vocês. E assim que o pão ficar pronto, né, porque daí o enroladinho aqui vocês já viram o resultado, eu mostro o pão também. E aqui, gente, ignorem a baguncinha, porque a gente tava comendo aqui, mas olha, já foi bons pedaços de torta. E isso é um sinal de que ficou bom, né, galera? E é isso, gente. Vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui do canal. E hoje eu quis mesmo mostrar essa parte aqui. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o preparo, como é que eu monto as marmitinhas com as misturas, uns vídeos anteriores. E daí agora eu trouxe os lanches, que são coisas que facilitam muito a nossa vida aqui. A gente anda preferindo fazer assim, porque não só por praticidade, mas também por conta de que esses lanches, eles servem tanto para lanches da tarde, como foi agora, mas também para de manhã, para noite. Às vezes a gente está na correria, não tem janta pronta, a gente vai lá e come um desses lanches. E isso faz com que a gente peça menos delivery, né? Esses dias mesmo, que foi um dos motivos pelo qual eu não consegui gravar tudo que eu queria para esse vídeo, foi que a gente comeu um salgado, infelizmente, né, a gente comeu um salgado que não caiu bem, nos deu uma intoxicação alimentar. Então, acontece, né, gente? Acontece de às vezes a gente comer algo, às vezes não é nem questão de estar estragado ou não, mas é questão de que às vezes, né, passa de um dia para o outro, acaba deixando mais exposto, né, e aí faz mal. Mas então a gente anda achando bem bacana essa ideia de comer menos delivery, né, e fazer mais preparos aqui em casa, por mais que não sejam os lanches e as comidas mais saudáveis do mundo, a gente segue muito isso, sabe? A gente vai no equilíbrio. Uma semana a gente come uma coisa mais saudável, outra semana assim. E no final das contas, né, gente, o saudável mesmo é ter o equilíbrio, né? Eu sempre digo que sempre quando a gente fica muito assim, bitolado, eu acho que essa seria a palavra, bitolado demais com a alimentação, não só com a alimentação, né, mas com tudo assim na vida, faz mal. Então são coisas, comidas agradáveis, comidas confortáveis, é o mais importante, feito com muito amor. Eu amo fazer isso. Essa receita, inclusive, eu aprendi com a minha avó, que era, nossa, uma cozinheira de mão cheia. Então, são coisas que nos traz conforto, né? Então, são comidas boas, comidas que vão além da praticidade, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma.
que alguma dica de lanche ou da forma como eu arrumo ali no congelador tenha ajudado alguma de vocês. E muito obrigada por estarem aqui comigo, né, por fazerem parte desse canal, porque vocês também são esse canal. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!